tudo bom? Bom dia. Bom dia, Rê. Bom dia a todos. Bom E hoje dia. nós vamos falar um tema bem legal, né, Rê? Vou mandar meus aviões aqui. Manda que eu tô mandando aqui também, tá? O tema de hoje vai falar, é contagiante, né? Digamos assim. Lembrando que a gente está lendo esse livro, ó. E eu me perdi de mim mesma. Alguém me viu por aí? Então, a cada live, a gente está lendo um capítulo e discutindo, trazendo um pouco, né, da nossa experiência, eu e a Andressa, é, estudiosas da psicanálise, terapeutas energéticas, né, terapeuta holística. Então, a gente iniciou esse projeto, né, esse ano, na verdade, em fevereiro, para trazer um pouco mais de lucidez, conhecimento, autoconhecimento para vocês, tá bom? Vamos lá, Andressa? Vamos lá. Então, hoje a gente vai Bora. ler o capítulo 3. Se vocês quiserem adquirir o livro, ainda dá tempo, porque o livro, de certa forma, é grossinho. Eu acho que tem uns 30 e poucos capítulos. O tema do capítulo 3 é Quando o mal é contagioso. Vamos entender, né? O Uhum. livro fala assim: ao falar do toque, transtorno obsessivo compulsivo, a ciência diz que há uma variedade da forma de manifestação desse equilíbrio. Considerando essa variedade, destacamos a obsessão de contaminação, que é a preocupação constante com sujeira, germes, vírus e bactérias. A pessoa que possui esse transtorno tem medo de ser contaminada ao apertar a mão de alguém ou quando vai a um hospital ou um velório. Claro que devemos ter certa preocupação com germes e bactérias, mas neste caso a preocupação é extremamente exagerada, anormal, a ponto do indivíduo não querer nem sair de casa com medo de adquirir uma doença. Apesar da importância e gravidade do tema, não desejamos falar da obsessão de contaminação. O que nos interessa para a reflexão é a palavra contaminação. Todos nós exalamos ou emitimos uma energia ou uma vibração e essa energia se propaga pelo ambiente, impregna esses mesmos ambientes. Exemplifiquemos. No lar onde há muitas brigas, traição, desrespeito, há uma impregnação de energias deletéricas por toda parte, para não servir de uma comparação simbólica. Há um espaço extrafísico, algo semelhante à fuligem, oriunda da queima da cana-de-açúcar. Desculpa. Daí, membros da família adoecerem, por exemplo, com diarreia e outros sintomas, sem saberem o porquê. Em outras palavras, impregnamos um ambiente onde estamos com nossa vibração desqualificada. Podemos também ser contaminados, e quase sempre somos, por essa energia ruim emitida por outra pessoa, caso estejamos na mesma altura vibracional. Para que essa energia negativa nos alcance, basta que a energia contaminada encontre ressonância em nossa mente invigilante. Quer falar um pouquinho, Andressa? Quero. Eu vou até trazer um pouco da ciência para ajudar nesse entendimento, né? Eu acho que é bem legal a gente trazer. Existe uma medição que nós chamamos em Hertz, né? Tem um cientista que chama, não sei o primeiro nome dele agora, fugiu a mente, o Hawkins, né? Então Hawkins. ele fez uma tabela onde que nós conseguimos ver as medições em energia, e essas medições são feitas em hertz. Então a gente entende que uma vibração baixa, ela tá lá 30, 40, 50 hertz. 100 hertz ainda é uma vibração densa, uma vibração baixa. A gente encaixaria aí sentimentos de culpa, a raiva, a depressão, tudo aquilo que você está no negativo, de certa forma, ele está vibrando essa densidade, essa energia baixa. Quando você está um pouco melhor, você já vai caminhando para uma energia melhor, você vai vibrando em hertz, uma energia mais alta. A gente chega até 1000 hertz, mas o normal do nosso sistema terreno seria em torno de 500 hertz, que já é uma energia de amorosidade. Né? Dentro dos nossos tratamentos, nós vibramos em hertz, em torno dos 500 hertz, porque o tratamento a gente faz através do amor. Então, quando nós estamos no equilíbrio, nós terapeutas energéticas, né, Rê, estamos aí nessa vibração do amor para poder doar o amor para o nosso assistido, fazer as transmutações que precisam ser feitas. E para não se alongar muito, é exatamente isso. Então, nós estamos vibrando em hertz, uma vibração mais baixa, culpa, raiva, medo, angústia, ansiedade, depressão.
ou você está numa vibração mais alta, de 300 a 500 Hz, quando você já está no seu autoconhecimento, você está buscando ajuda terapêutica, você está fazendo tratamentos, às vezes através da medicação, né? Então, é esse caminho da energia. E o autor traz aqui como que a gente se contamina. Nós vivemos num mundo energético e espiritual. Então, o que que nós vamos atrair para perto de nós, energeticamente e espiritualmente? São energias mais do mesmo, eu costumo dizer. O que que você está vibrando? Você está na raiva? Você está no julgamento? Você está naquela coisa de que você está transferindo para o outro a sua dor? Então você vai atrair mais dessa energia para você. O seu campo vai densificar dentro do que você está vibrando. Ao contrário, que também é recíproco. Quando você traz a paz, quando você traz a leveza, quando você está mais introspectivo, no sentido, eu não estou julgando, eu não estou questionando, na aceitação da vida como é, dela ser como seja. Então você está vibrando essa energia, então você vai atrair mais do mesmo. Semana passada eu falei da bolinha de ping-pong, né? Você vai jogar uma bolinha e ela vai voltar para você. A comparação é essa. O que que você está vibrando na tua vida hoje? Qual sentimento mais permeia na tua vida? No seu lar? Ou qual que é a... o que o seu lar está vibrando, né? A gente fala muito de vigiar e orar. E quanto você está sendo vigilante nos seus pensamentos, né? Para que você atraia essas energias positivas ou negativas, porque a gente oscila, nós somos seres humanos, nós vamos oscilar o tempo todo. Mas oscilar faz parte. Se manter nessa energia é uma outra conversa. Quer falar um pouquinho, Rê? Eu acho que pegando a palavra que ele cita aqui, invigilante, né? Eu acho que nós precisamos estar sempre vigilante. A gente às vezes coloca máscara para se adaptar àquele ambiente do que, né, que nós nos colocamos. Então, estar vigilante é muito importante para você não ser contaminado por aquele ambiente. Né? Às vezes um assistido pergunta, poxa, mas como que eu vou viver com a minha família se a minha família é assim, é assado, né? tem uma vibração ruim. Se você estar vigilante, você pode continuar frequentando o seu lar, esse ambiente que geralmente contagia a gente, mas sem deixar a gente ser contaminado, né? Eu acho que essa é a palavra. O quanto nós estamos invigilantes e quanto nós estamos vigilantes para ter paz de espírito, né? Para ter tranquilidade, sim, até para enfrentar o outro. Eu vejo muito a gente se envolvendo em ambiente que fala de política, que fala de futebol, né? Que fala, enfim, das relações humanas, e cada um tem a sua opinião. E as pessoas se estressam demais. Ok, cada um tem sua opinião, mas o quanto estamos vigilantes ou invigilantes para a gente não entrar naquela vibração densa, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas o autor vai falar um pouquinho aqui mais para frente também como que a gente se contamina, né? Com essa frequência. Vamos ler mais um pouquinho para a gente falar, para não antecipar, porque é bastante coisa aqui para a gente trazer. Vamos lá. De conformidade com o que está sendo exposto, observamos situações diversas em que fatalmente somos contaminados e não percebemos. Por que não percebemos? Pode estar indagando, e para responder, lembramos-nos de Jung ter afirmado: tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são. Para a linha de raciocínio ficar clara, diríamos que tudo depende de como estamos observando e sentindo as coisas. Por exemplo, quando nos aproximamos de uma rodinha de pessoas que estão a falar mal de alguém, naturalmente, por se tratar de uma fofoca, uma maledicência, a energia que está circulando é desqualificada. Em pouco tempo, quase sempre é assim. Entramos no clima e logo também fazemos o nosso comentário sobre aquele que está sendo vítima das línguas ferinas. Que é o que eu estava falando, né? A gente entrar na onda daquele assunto e de forma desnecessária com o que a gente pensa, né? Do que a gente sente. Mas como o outro está falando, a gente entra naquela vibração. Eu vou trazer um exemplo prático, que eu gosto muito de colocar tudo na prática para poder ficar bem fácil de entender. E assim, gente, somos
seres em evolução. Então, o que eu já fiz, tem coisas que eu já fiz e que hoje eu não faço mais, porque você busca, você estuda, você entende. E uma das coisas que eu fazia, muito inconscientemente, e ela é muito simples de identificar. Quando você chega numa rodinha, num churrasco, como você bem colocou, você chega num lugar que está descontraído. Então, tem vários pensamentos, tem várias pessoas com várias mentes, né? Mas é muito comum você chegar, tá numa conversa do tipo: olha, que eu estou passando por um problema com meu marido, com o fulano, com meu filho. Aí o outro vem, o meu filho também, não sei o que. Aí eu vinha, nossa, mas o meu filho. Então você entra na vibração de uma forma que você quer juntar ou fazer com que a sua dor seja maior que a de todo mundo. E a gente faz isso muito inconsciente. Só que você se contamina, como o autor coloca aqui, e fica uma energia desqualificada, porque você não precisa se igualar, ou a sua dor não tem que ser maior para você ser pertencente àquele núcleo. A gente hoje vai falar de energia, né? Mas não tem como eu trazer nesse exemplo que existe uma carência minha, existia uma carência minha, da minha criança interior, que queria ser validada naquele grupo, Quem não né? quer, né? Todos nós queremos. É, por isso que eu falo que é muito inconsciente, porque aciona gatilhos nossos, inconscientes, que a gente não tem essa percepção clara. Mas aí você vai, você junta, daí você tá ali, a sua dor é maior, e aí fica aquela fofoca paralela, né, de que, nossa, mas inconscientemente a gente começa, nossa, mas o filho dela não é tudo isso, nossa, mas aí vem o julgamento. A hora que você se contamina. Porque você não está verbalizando, mas você está questionando internamente o quanto que a gente fica no nosso mental aqui, borbulhando, questionando e julgando, porque a dor dela não é tudo isso. A minha maior, a dela não é tudo isso. Eu acho que você trouxe uma coisa bem legal, Andrés, porque não necessariamente é o que a gente fala, mas é o que a gente também pensa. E quando a gente pensa, dependendo do pensamento, a gente é capaz de contaminar o ambiente, seja de forma positiva como de forma negativa. Enquanto a gente entender que somos seres energéticos, né, vibracionais, a gente vai entender como que a gente deve funcionar para não ser contaminado, né? Isso. É Minha bem, xará chegou. Oi, Andresa. Minha xará bem. chegou. Ó, vamos lá. Exatamente. Às vezes, um dos cônjuges está alterado emocionalmente por um motivo banal, grita, ofende, acusa. Notamos que há um desequilíbrio momentâneo e que a energia exalada é de péssima qualidade. Poderíamos nos calar e deixar para discutir o assunto mais tarde. No entanto, não admitimos ficar por baixo. Se o outro grita, gritamos mais alto. Pronto, a contaminação energética já ocorreu. Que atire a primeira pedra quem não fez isso, né? Com certeza. Isso são nas relações, não é só com o marido. É que o exemplo mais, acho que mais básico é É. dentro de casa, não é nem fora. Mas vai para o seu emprego, por exemplo. Quando o seu chefe fala, mas eu não pedi dessa forma, pronto, aí você já, meu Deus, é Ou comigo. cala, não, e detalhe, às vezes no trabalho você se cala, mas o pensamento está gerando. Exatamente, Oh, por que que ele gritou comigo? Não é assim. E daí, no exatamente. pensamento, você absorve e contamina mais ainda. Aí você começa a ver o seu chefe. Contamina o ambiente, né, Rê? Porque aí vai repassando para os amigos, porque o chefe gritou aqui, eu não posso explodir com o meu chefe, mas eu posso repassar essa energia para o fulano, para o ciclano, para os meus amigos que estão à minha Exatamente. volta. E aí o ambiente fica todo carregado, aí você começa a sentir mil coisas, você não sabe de onde que está vindo aquilo. A gente precisa sempre estar vigilante, né? Para a gente Exato. não cair nessas armadilhas. Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente refletir hoje. Independente da religião, nos lares, nas empresas, deveríamos, ao iniciar o dia, fazer uma prece, ler uma mensagem edificante e, obviamente, cuidar da nossa higiene mental. E a gente tem falado muito a respeito da meditação, né? O que é a meditação? Sim, É para acalmar a mente. Necessariamente não é para silenciar como um todo, mas é acalmar para você começar a escutar o que vem daqui de dentro, e não o que está externamente, né? Então é exato. necessário, e existem várias formas de meditação, várias técnicas de meditação, e a gente aconselha sempre você buscar aquilo que você se identifica, né? Mas Uhum. acalmar, eu percebo, eu acho que eu já falei em outra live que eu fiz,
Andressa, que assim, se eu acordo e não medito, minha rotina é: vou para academia, tomo banho, tomo meu café e medito. E faço meu caderno da gratidão antes de começar o dia. Quando eu não consigo meditar, por algum motivo, levar filho para a escola, alguma coisa, eu percebo que o meu dia ele fica muito mais agitado. Então, eu percebo que é essencial para eu ter controle sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas atitudes, para quando a filha fala um pouco mais torta, o marido fala um pouco mais alto, a gente se concentrar e não ter a mesma resposta, né? Que é o gritar, para você não contaminar o teu ambiente, né? Isso é muito importante. Isso. E a meditação, né? Você colocou, existe formas de meditação, né? Não é só você, cada um vai se adequar a uma forma. Mas eu entendo que quando você traz a respiração, né, profunda, e você traz para o seu momento presente, você já está meditando. Meditando. Então, nesse sentido, muitas vezes, até lavando uma louça, você medita. Sim. Né? Dirigindo. Eu gosto, eu vou até abrir, eu gosto de fazer crochê, eu amo fazer crochê. E quando eu faço crochê, eu fico tão comigo, tão presente, que é como se eu estivesse meditando. É um momento que eu estou realmente presente comigo. Por isso Então, que a assim, gente fala fora a gente fala muito de estar em presença plena, né? Então, isso. a Fernanda entrou aqui, Samara, bem-vindas, meninas. A Fernanda é uma pessoa que faz brigadeiro, super Ai, que gostoso. delícia! Então, Amo! vou dar dica. Quando faz o brigadeiro, esteja em presença plena. Sente, né, aquela É, sensação de enrolar o brigadeiro, de fazer o brigadeiro. Porque isso também é uma forma de meditar, de né? De meditar. estar ali. E hoje o dia é tão corrido que a gente faz academia escutando um áudio, né? Um treinamento, alguma coisa. Vai cozinhar, tá fazendo a comida, tá falando com o marido, tá escutando um áudio. Então, a gente está perdendo essas oportunidades de estar em presença plena. Em presença plena. E para a gente Tudo que a estar. gente faz com muito amor, você está tendo a oportunidade de colocar a meditação, a presença plena, mas trazendo o amor, né? A gente, quando cozinha, a gente fala, não é um ato de amor cozinhar? Como você É, colocou da Fernanda fazendo brigadeiro. Quanto amor que ela não consegue colocar nesse brigadeiro? é tão gostoso, né? Quando É. realmente você está ali por inteira, né? Quando você se Uhum. entrega àquela ação, né? Que você está Sim, fazendo. É muito legal. Mas o autor, Andressa, ele traz muitas reflexões que eu quero compartilhar com vocês, né? Para a gente se autoconhecer. Né? E ele fala sim. assim: como estão, em termos de energia, os ambientes que você costuma frequentar? Então, quais são esses ambientes, né? É um bar, é um churrasco de amigos, é um restaurante, é o cafezinho depois do trabalho, é os amigos que você chama em casa. Como é que está esse ambiente energeticamente? E Uhum. numa meditação a gente consegue, né, se concentrar. A outra é como está a energia que circula no seu lar e no seu ambiente de trabalho. Você tem se Sim. permitido algum lance de contaminação? O que tem feito para que a energia do lugar onde esteja permaneça saudável? Né? Observe, para ocorrer a contaminação, não precisa haver a participação verbal, que é o que a gente falou, no processo. Basta que os pensamentos estejam invigilantes para que haja sintonia vibratória. O contrário também pode ocorrer. Apesar de ser mais raro, você pode estar num ambiente carregado e não se contaminar. Queremos lembrar ainda que quando essa contaminação atinge um número grande de pessoas, seja no lar ou no ambiente de trabalho, logo começam a ocorrer problemas estranhos. Nessa hora, alguém afirma: não sei, parece que a coisa está amarrada. Né? E está mesmo, amarrada com nó cego. Muitos dirão que é bom fazer um descarrego ou um banho com ervas. Não estou questionando o valor desses procedimentos que a gente aprendeu com as nossas avós, né? Com as nossas mães. Bota um sal grosso atrás É. da porta, faz um banho de ervas. Banho de sal grosso. Mas eu sugiro o que o Cristo ensinou há 2000 anos: vigiai e orai. E orai. Muito bem colocado, o autor deixa aqui o vigiai e orai. Por quê? Desta forma, você traz a responsabilidade para você dos seus pensamentos.
Porque Sim. o que que adianta você tomar banho de ervas uma vez por semana ou todos os dias se você não trabalha a sua mente, né? Por Acender que que uma eu vela pro seu anjo da guarda, né? Exatamente. Por que que você, o que que você está fazendo ou deixando de fazer? Porque a gente deixa de fazer muita coisa também, como por exemplo uma oração, né? Fazer a sua ligação com teu anjo de guarda, com o seu mentor, com a sua conexão espiritual, seja qual for da sua religião, né? Como que você está fazendo essa conexão para você manter a vigilância dos seus pensamentos? Não é verdade? E aí, quando ele coloca, né, seria um pouquinho aqui atrás, como que estão as energias dos ambientes que você frequenta, na sua casa, né? Você colocou água na boca, até vou dar um exemplo, você tá pondo a água na boca e segurando para não retrucar o seu marido de cara, né? Porque Às vezes, até o Chico falava, põe um copo de água e segura. segura. Tem muitos momentos que a gente precisa fazer isso, E se não segurar tem, essa raiva, se não né? tem Porque o água, momento e se não tem água, bota o ar. segura. Segura. Porque, gente, é um exercício. Essa coisa de eu não posso ficar por baixo, eu tenho que falar, eu tenho que ter a última palavra. Isso é coisa do ego, isso é coisa que a gente traz inflamado. Mas se você conseguir olhar o espiritual, o energético, para manter o equilíbrio da tua casa, a paz da sua casa, do seu trabalho, onde quer que seja, né? Coloca esse copo de água na boca, segura o ar, fala, não, deixa as coisas acalmarem e depois a gente conversa sobre isso. E é super importante, né, Andresa? A gente ainda vai falar algumas coisinhas aqui, mas às vezes o marido gritou comigo, eu retruquei. Mas por que será que ele gritou? A gente também precisa entender um pouco o outro, porque provavelmente ele teve um dia estressante, ele está com alguns problemas no trabalho, com algumas preocupações, e foi a Uhum. válvula de escape. Não justifica ele ter gritado com você, mas se a gente botar essa água na boca, segurar um pouco, você vai perceber que a tua atitude pode ajudá-lo a acalmar, né? Sim, Quanto a gente pode contaminar o nosso ambiente, seja para o positivo como seja para o negativo. pro Então, negativo. o que a gente está fazendo para melhorar esse ambiente, a gente não se estressar, isso é muito importante, né? É. E é aquilo, né, Rê? A gente quebra, né? Quando você consegue colocar essa água na boca, né? De certa forma, não é ficar quieta. Você não precisa ficar quieta ruminando aquilo ali dentro. Não. Faz uma oração nessa hora. Traz o equilíbrio, né? A E gente consegue trazer o funciona. equilíbrio. Funciona. A gente acaba quebrando esse padrão energético na hora. Porque o que se espera numa discussão é que tem o vai e vem, o bate-boca. Mas quando você consegue cortar esse padrão, você mantém um equilíbrio. Porque quando você chega para brigar, para se estressar, a tendência é aumentar mais ainda esse padrão denso, né, que a gente fala. E se Sim, uma das partes se acalmar, recuar, respirar, beber água, botar água na boca e segurar, talvez segurar. você, né, com os teus pensamentos, e é questão de fração, né? Às vezes, Sim. uns 10 segundinhos, você pode quebrar esse padrão e melhorar essa densidade energética dentro do ambiente onde você está, né? E é treino, Rê. Isso é muito, eu falo que é muito treino, porque num relacionamento, no seu trabalho, porque nem sempre é o chefe que vai vir te desafiar, às vezes é o seu companheiro do lado. É a sua amiga que está ali do lado, que vai tirar você do sério, que vai vir com uma conversa atravessada e você vai. Ué, mas por que que ela está falando isso para mim? Não, e vamos lá, quem mais tira a gente do sério são as pessoas que a gente mais convive, que é onde a gente É, tem muito a aprender. Deixar o eguinho de exato. lado, né? O nosso ego, querer falar É, mais alto, mas sim segurar, respirar e refletir como que a gente pode agir diante de cada situação, né? Acho que é. isso que é o mais importante. Esse ego, né, como você coloca, assim, segurar esse ego, né? O que que seria esse ego nesse momento? É tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós como certo e errado. Foi Sim. como nós fomos ensinados através dos nossos cuidadores, pai, mãe, avós, como certo e errado. Então, quando a gente traz essa ofensa, o nosso ego inflama, ele traz o padrão que a gente está lá de trás. Não, eu não posso deixar. Eu não posso ficar por baixo. Eu tenho que falar. A minha verdade é a verdadeira, não existe outra. Então, quando esse ego vem, é o que a gente traz sempre das terapias, é o padrão que você está girando desde a sua infância.
né? A sua criança, ela grita, ela quer ser ouvida, então ela fala. Verdade. Mas aí é um trabalho de formiguinha, é um passo de cada vez. Hoje eu não vou falar, eu vou falar num outro momento. Mas aqui, ó, vai acalmando a mente, trazendo a oração para acalmar e serenar mesmo a mente. Vigia seus pensamentos, né? Porque Inclusive, hoje ele não estava bem, mas ontem eu também não estava e eu fiz a mesma coisa. Então, assim, quanto melhor eu sou dessa pessoa para querer estar toda hora retrucando, retrucando. a gente precisa ter um olhar de fora, né? Que É, vou dar dica daqui a pouquinho. O autor, ó, inclusive, dá algumas dicas, né? Ele fala assim, no caso das empresas, patrões e funcionários, pelo bem-estar da mesma, todos igualmente precisam colaborar. Aí ele faz algumas recomendações. Fazer exercícios físicos antes do início do expediente, porque isso você mexe, né? É super importante, não é só uma questão de emagrecer ou de ficar forte, mas é a questão energética que o corpo precisa circular essa energia, né? A gente armazena muita energia e a gente precisa, através do exercício físico, botar isso para fora, né? sem contar que mexe com toda a nossa base hormonal, né? A atividade física, ela vem trazendo tudo que a gente precisa para começar aquele dia com amorosidade, com alegria, com paz, tudo é questão hormonal, é física, né? Não vamos nem falar só do energético, nesse caso que o autor traz. Sim, e traz vários benefícios, né? Eu acho Sim, que não é só uma questão de, como eu te falei, de emagrecimento, mas é uma questão de saúde, de né? Ele traz saúde. vários benefícios para a saúde e também para o mental, né? Que é fundamental. A outra dica que ele dá é criar o hábito da oração antes do início do trabalho, que é bem o que você falou, né? Uma É, oração, e não é rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas é você intuir, às vezes, como que você quer o seu dia. Isso já é uma oração, né? Ah, meu dia vai ser uhum, ótimo, meu dia vai ser em paz, eu vou conseguir fazer tudo que eu me propus a fazer no dia de hoje. Isso já é uma oração, né, Andressa? A gente não isso, precisa pegar, como é que fala? Orações e orações de santos, de pessoas que deixaram pra gente, mas é você sim, conversar com você mesma, né? com você mesma. Sim, agradecer sempre, né? Começar o Sempre. dia com gratidão. Opa, isso eu começo todo dia. E a outra dica que ele dá é que o empregado proteste por um melhor salário, sem deixar de cumprir com o seu dever. Bom, eu venho do mundo Que puxão de corporativo, orelha, né? eu venho do mundo corporativo e eu sei bem o que é isso, né? Às vezes as pessoas estão insatisfeitas porque não estão ganhando aquilo que gostariam de ganhar. Mas será que elas estão cumprindo ou fazendo um pouco mais do que elas foram contratadas para fazer, para ter o seu É, reconhecimento? Né? E a mesma coisa no dia exatamente. a dia. A gente faz alianças com os nossos filhos, né? Quando a gente gera um Sim, filho, a gente faz aliança com o nosso companheiro, né? Na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. E quando vem as dificuldades, qual é o nível de energia que a gente está colocando nisso? Qual é o tipo de exatamente. vibração que a gente está colocando? Porque a vida é um desafio. Uma hora você está bem financeiramente, outra hora não está. Uma hora você está bem carinhoso, amoroso, se amando, e outra hora está brigando porque a gente nem sempre concorda com as mesmas coisas. Mas é aí que vem o autoconhecimento, né? Se o casamento é para É. sempre, por que que a gente não avalia como a gente está agindo, né, dentro das nossas relações? Trocando em miúdos o que você trouxe aqui, o que você está dando para querer receber mais? O quanto você está fazendo para, né, se você está cobrando algumas coisas que de repente nem você está conseguindo dar. Então é Ou quanto muito, você está fazendo para o outro sem fazer por você mesma, né? exato, porque como ele colocou aqui, olha, que o empregado proteste o seu salário sem deixar de cumprir o seu dever. Você está realmente dando para receber? Ou você está querendo só cobrar, só cobrar, só cobrar? Né? Eu fiz um atendimento essa semana, eu acho muito. Entra nesse aporte que nós estamos falando aqui, tudo isso que a gente está falando. A pessoa falou: hoje eu estou assim, eu estou dando para receber. Eu estou dando o que eu recebo. Eu falei: tá tudo bem, mas você está igual a ele. Você percebe que se você não consegue ir além é porque você está igual.
Então você está querendo cobrar uma coisa dele que você não está dando também. Então aonde que você está sendo melhor do que ele para querer cobrar dele? Acho que é muito isso que o autor está falando. A gente hoje faz muito querendo o retorno. E aí, quando o retorno não vem, bate a frustração, a tristeza, a irritação. E aí é onde que a gente contamina o nosso lar com essa energia. O nosso lar, nosso trabalho, enfim. A gente acaba contaminando, né, tudo porque você não está vigilante nisso. Quanto que você vê que é uma simples colocação que ela me trouxe, né? Hoje eu estou assim, eu só estou dando o que eu recebo. Eu falei, tá, mas então tá igual, não tem É nada. Por igual. que que você está cobrando dele o que você não está dando? Por que que A ele gente, tem que fazer além se você não se coloca também? nós temos muito hábito de cobrar do outro algo, né? Mas Sim, será que a gente está fazendo além ou algo para o outro? Que é muito fácil a gente exatamente. cobrar. Ah, meu marido não lava a louça, meu marido não me ajuda, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Ou vice-versa, né? O marido também reclama É, da mulher, é, ah, a casa está desarrumada, você não teve tempo. Então, o quanto a gente está dando, porque quando a gente faz algo pelo outro, a gente não pode esperar em troca, a gente faz porque a gente quer, né? E a gente também tem o hábito de sempre esperar o retorno. o retorno, Então, quanto nós estamos sendo verdadeiros em fazer algo para o outro, esperando a troca. receber em troca, né? É, Então, o autoconhecimento, ele vai ajudar você a olhar e você ser verdadeira com você mesma. Porque se a sim. gente faz algo esperando algo em troca, você não está sendo verdadeira com você também, A gente não né? pode ser hipócrita, né, Rê, de dizer que a gente não espera o retorno. É claro que a gente espera o Sim. retorno, mas é esse vigiar que o autor traz, o quanto você está fazendo para merecer. Porque muitas vezes a gente está só nessa cobrança, mas a gente também não está fazendo por onde. Não. Né? E aí é esse vigiar que você precisa, nesse momento, fazer. O autoconhecimento, como você bem colocou. O quanto que eu estou doando? Né? Será que a minha lente ela é igual à do meu semelhante, do meu marido, do meu chefe, dos meus amigos de trabalho? Porque às vezes eu estou cobrando uma coisa que faz sentido para mim, não para eles. E isso tudo remete à questão de estar contagiando o nosso ambiente, né? Qual a Sim, energia que você está vibrando, se você está é, cobrando também do outro, né? Então, é, percebe que tudo leva a essa contaminação, seja ela positiva ou seja ela coisa negativa. negativa. Então, a gente precisa Exatamente. realmente observar, né? E o autor até deixa 3 perguntas, mas eu vou deixar muito mais. As 3 dele, ele fala assim: já imaginou como é a energia de um país em guerra? Já imaginou como é a energia de um lar que vive em desarmonia? Já imaginou, considerando a corrupção de muitos, como é a energia do local onde atuam senadores e deputados? Sim. A gente, né, falar, ah, o país está em guerra. Pensa na densidade. Eu vou só abrir um parênteses. Eu já fui para a Alemanha. Eu já tive em Berlim. Eu, né, eu digo que eu sou muito sensitiva. Foi uma cidade extremamente densa para mim que eu me senti mal. E para Imagino. não deixar ser contaminada, o que me restou foi meditar, meditar por aquela densidade de energia onde milhões de pessoas perderam as vidas, né? E Uhum. outras pessoas não têm essa percepção e enxergam aquelas fotos, aquelas coisas que a gente vê como passeio turístico, né? De uma forma densa e não se percebe o tanto que a gente pode contribuir amenizando, né? Porque tudo é energia, Uhum. né? Tudo é energia. Ó, tem alguém É, coisinha aqui antes de você falar, Andressa. A Brandão. Aprendi a entender tudo isso, aceitando a vulnerabilidade e fazer o melhor para o meu marido, sem querer nada em troca e fazer por puro prazer. E tá tudo bem. Maravilhoso perfeito. comentário. É esse o recado. Perfeito, é isso. Porque primeiro tem que fazer bom, tem que ser bom para mim, porque eu não estou mostrando nada para ninguém, eu estou fazendo o que faz sentido para mim. E quando Exatamente. você faz aquilo que te faz bem, isso reverbera, essa energia reverbera. Ao contrário, que se eu for fazer só para mostrar, por exemplo, para minha sogra que eu sou bonitinha, eu não estou reverberando, aquilo não está surtindo em mim para exalar. E aí eu absorvo só o que não está bom, porque eu não estou bem. O meu interior não está bem.
né? Quando o autor fala que você já imaginou como é a energia de um lar que vive em desarmonia? Eu queria trazer até não é muito, é um pouco mais pesado, né, no sentido da energia, como eu queria trazer o extremo mesmo, né? Quando eu adoeci, eu tive um tumor na tireoide, e naquele momento eu sentia uma dor profunda, eu sentia como se Deus estivesse me castigando. Ali a falta do conhecimento, do autoconhecimento foi total, né? Eu acredito que ali eu comecei a trilhar caminhos diferentes. Mas enquanto eu não tinha consciência e aceitação, né? Que eu acho que a grande verdade aqui é aceitar as coisas, aceitar que existe uma dor, olhar para essa dor e não negar. Mas enquanto eu não conseguia fazer esse movimento da aceitação e de olhar para aquilo que estava me doendo, eu fui contaminando o meu lar, a minha energia, né? Então, na minha casa, eu falava que era tiro, porrada e bomba. Era grito, era uma coisa surreal, mas enfim, eu estava num momento muito complicado da minha vida. E eu não observei nada disso. Então, eu atraía para mim e para o meu lar, energeticamente e espiritualmente, obsessões. Então, o que que na minha mente eu vibrava? Eu quero acabar com a minha dor. Isso está doendo demais. Eu não aceito. E aí as obsessões que vinham era, já entrando até para um lado mais espiritual, acaba com isso. E é Tá quando você doendo? acha Acaba com isso. e você se acha especial, né? Quando você, na verdade, você... É. E aí essa minha dor, ela era tão profunda, essa minha falta de aceitação do que estava acontecendo era tão profundo, que na minha mente, o que que vinha na minha mente? Se joga, se mata, acaba com tudo. Então, trazendo para um extremo mesmo, né? Quando você não vigia seus pensamentos, você não consegue parar para orar, para meditar, para. Acho que a Andressa travou um pouquinho. Ou fui eu? Tá me escutando? Alguém tá me escutando? Acho que eu Oi, eu travei. Ou tô. foi você? Ah, travou. Não Voltou. sei se foi eu ou se foi você, mas vamos lá, continua aí. Então, o que eu estou trazendo é que a minha falta de aceitação era tão grande que na minha mente vinha só aquele pensamento: acabe com a sua dor. Então, a falta do vigiar, a falta de orar, né, de meditar, que eu não tinha esse costume, eu orava, mas eu era muito sem fé, porque uma pessoa que ora, mas tem pensamentos de vou me suicidar, eu quero acabar com essa dor, o quanto eu estava presente na minha vida? Zero. E aí, essa energia que eu estava vibrando é a que eu estava puxando para mim, né? Porque eu estava em falta de energia, eu não tinha energia nenhuma. E aí a obsessão é assim, ó, rapidinho, É, né? opa, é muito rápido. Se a gente dá margem, isso acontece com a maior facilidade, né? Mas, Andresa, a gente terminou aqui o capítulo, mas eu deixo algumas reflexões para a Uhum. gente pensar sobre essa questão da contaminação, né? É Sim. botar a água na boca, segurar e questionar. O que é meu? Isso é meu? De fato? O que está acontecendo Uhum. aqui ao redor? Eu penso assim, né? Quando você entra numa briga no bom sentido, numa discussão, que você está elevando esse padrão, essa densidade, será que eu penso assim, como eu estou falando? Essa sensação é minha ou é do outro? Né? Algumas Sim. percepções, eu sinto isso de fato, eu sou assim, porque enquanto a gente não se autoconhecer, e isso faz muito parte do autoconhecimento, é entendermos como a gente funciona. E não é olhar para o interno, não é olhar para o externo. O que é meu de fato ou o que é do outro. Isso é muito importante para a gente melhorar, ficar mais vigilante, né? A gente está falando muito aqui da questão de contaminação e vigilância. É muito importante a gente estar vigilante com nós mesmos, não é com o outro. E saber É. responder essas questões, você consegue se proteger, sabendo quem de fato você é. Então é muito Uhum. importante a gente praticar o bem, né? Não entrar nessa energia do outro é fundamental, porque você ajuda a ele também a diminuir essa densidade de energia que ele veio, né, com tudo, para Uhum. poder acalmar, ver se realmente é dele ou ele está pegando energia
né, do trabalho ou de algum não. problema que aconteceu. Então, o autoconhecimento, que é essa proposta desse projeto Leitura, é trazer isso para vocês. Analisar se é seu, como é que você se sente, né, como é que é teu sentimento, para a gente conseguir estabelecer uma vibração equilibrada para a gente não ser contaminado ou não contaminar o nosso ambiente, né, Andressa? Sim. É um exercício, né? Não é uma coisa que a gente consegue mudar no nosso Não, padrão, nosso sistema da noite para o dia, mas precisa começar. Você precisa colocar isso em prática, né? Porque a primeira coisa é isso. querer. É querer quebrar esse padrão de ficar puxando energia do outro, né? E é Uma outra prática. coisa que é, sim, uma outra coisa que é muito comum, Rê, a gente vê nos tratamentos, é quando você julga. Quando você está julgando o outro, você está trazendo aquilo, você faz a ponte energética e tudo que vai, ele volta. Então, o que você anda julgando, quem você anda julgando. Então, assim, quebra essa ponte, não precisa de julgamento. Cada um está no seu caminho, cada um está no seu movimento, cada um está no E eu seu vou ser, entendimento. e vou ser bem sincera, Andressa. Eu acho que se a gente parar para analisar, a gente está julgando o tempo inteiro. E é nas pequenas coisas. Sim, É nas nossas relações diárias que a gente são os julga, nossos maiores desafios, né? que é o nosso desafio. Então, É, ou, sei lá, o marido, a filha que deixou a meia jogada, que não estendeu a toalha, que a gente. é. Eu aprendi muito essa questão de quanto a gente pode fazer. É óbvio que a gente não precisa virar escravo, né? Que a gente tem que ensinar Uhum. também o outro a fazer, senão a gente acaba sobrecarregando nós mesmos. Mas é o que a Brandão falou aqui, né? É a gente fazer por amor, né? Sim, Eu cobrava muito a minha filha de fazer a cama de manhã cedo, antes de ir para a escola. Mas ela tá sonolenta, precisa arrumar as coisas, fazer um lanche, fazer várias coisas. O que me custa arrumar a cama, que eu vou perder 1 minuto para arrumar a cama, ao invés de falar, ai, minha filha não arruma a cama, eu já estou julgando. Então, é, trazer consciência, trazer o autoconhecimento, é olhar para essa dor, né, que você está incomodada com o outro. Então, a é. gente precisa realmente trazer essa responsabilidade para nós e não dar a responsabilidade para o outro, né, da nossa vida. E até puxando esse seu exemplo aí, tem muitas pessoas, muitas mães, que às vezes está cobrando do filho alguma coisa que não faz. E não exemplifica, né? Porque a maioria das coisas nós vamos fazer através do exemplo, né? E Exatamente. qual é o exemplo que você está dando, né, para o seu filho? Você fala, vai arrumar sua cama, mas a sua cama você arrumou? Não, a Então, assim, leitura são fala. pequenas coisas que a gente contamina o nosso lar sem perceber. E é tão besta, né? É tipo É, leitura. Você quer que seu filho leia, mas você dá o exemplo de ler, de ler, exatamente. né? Não, São tantas são muitas coisas. coisinhas. Exatamente. A gente estenderia aqui a live e o tempo já está até acabando. O Mas, tempo todo. então fica aí a dica, né? Para a gente olhar esse ambiente que a gente está nos contaminando, quanto a gente é contaminado e quanto a gente contamina o ambiente também do outro. Né? E vale a reflexão. Traga a responsabilidade para você, traga o autoconhecimento. Não se julgue, não julgue o outro, mas trazer para a consciência o que a gente pode mudar a nossa vida. E são Mudar. pequenas mudanças que vai nos trazer Sim. momentos de paz, né? É. E quando você tiver aquela situação de embate, né, normalmente no corporativo, ou até mesmo com o marido, né, dá aquele socovão, né, que você fala, ai meu Deus, pegou. Olha para essa criança, né, porque a gente reage com a nossa criança interior, com Birrinha. com a birra, com o que eu quero retrucar, eu preciso retrucar. Olha como se você fosse criança, acolhe, se acolha. Fala, não, tá tudo bem, é o momento, né? Eu não preciso fazer isso agora, porque a minha criança tá calma. Então, trazer essa criança interior mais curada, né? Trazer o adulto, né, nessa hora. Nessa hora você não precisa trazer a criança, na verdade, você traz o adulto para Exatamente. manifestar nessa hora. Espero que tenham gostado da live. Andressa, obrigada. É, Sempre mais um deixo as dia, notas que delícia! Tá bom? combinado. Obrigada, gente, para quem ficou até Beijo, agora. gente. Muito obrigada.
E se der, indica a nossa live para levar mais conhecimento para os amigos, tá bom? E Beijo. beijão, Até Rê. Beijão a todos. Obrigada, Tchau, tchau. Andressa. Beijo, tchau. Tchau.